Quando você para de forçar, tudo começa a fluir. Existe um erro silencioso que trava a vida de muitas pessoas. E o pior é que esse erro parece certo, parece esforço, parece dedicação, parece disciplina, mas na verdade é resistência. A maioria das pessoas vive tentando forçar as coisas, forçar resultado, forçar oportunidade, forçar dinheiro, forçar reconhecimento. E quanto mais força, menos acontece. E isso gera frustração. Porque a pessoa pensa, eu estou fazendo tudo certo, então por que não está acontecendo? E essa pergunta trava, porque parte de um princípio errado. Napoleon Hill explicava que o problema não é a falta de ação, é o desalinhamento da ação. Você pode agir muito, mas se estiver desalinhado, não avança. Porque ação sem alinhamento gera esforço, mas não gera resultado proporcional. E isso cria desgaste. Você começa a sentir que está fazendo muito, mas recebendo pouco. E isso cansa. Mas existe um ponto que muda tudo. O problema não é você estar agindo, é você estar forçando algo que ainda não está pronto, forçando um resultado sem ter a estrutura, forçando uma realidade que ainda não foi construída internamente. E isso cria bloqueio, porque quanto mais você força, mais resistência gera. Napoleon Hill dizia que tudo na vida responde a um princípio simples: coerência. Quando pensamento, emoção e ação estão alinhados, o resultado flui. Mas quando não estão, o resultado trava. E a maioria vive exatamente assim, pensando uma coisa, sentindo outra, fazendo outra completamente diferente. E isso gera conflito interno. E conflito interno gera resistência externa. E isso impede o avanço. Mas existe um momento em que a pessoa começa a perceber isso, começa a sentir que está tentando demais, que está forçando demais, que está se desgastando demais. E isso gera uma nova pergunta: e se não for sobre forçar? E essa pergunta abre um novo caminho, porque muda o foco, sai do esforço excessivo e vai para o alinhamento. E isso muda tudo, mas aqui existe um perigo. Muita gente interpreta isso errado. Acha que parar de forçar significa parar de agir. Mas não é isso. Parar de forçar não é parar de agir. É agir da forma certa, com direção, com clareza, com coerência. E isso reduz esforço desnecessário e aumenta resultado. Napoleon Hill dizia que a ação inteligente supera a ação intensa. Porque intensidade sem direção gera desgaste, mas direção com consistência gera crescimento. E é exatamente isso que começa a acontecer aqui. Você começa a perceber onde estava desperdiçando energia, onde estava tentando controlar tudo, onde estava insistindo em caminhos que não fluíam, e isso gera clareza, e clareza muda tudo. Porque agora você não precisa fazer mais, precisa fazer melhor, mas isso exige consciência, exige observação, exige ajuste, e é exatamente isso que está começando a acontecer. Você começa a desacelerar o esforço errado e focar no movimento certo, e isso muda completamente sua relação com o resultado. Mas ainda existe um ponto importante. No começo, isso gera insegurança. Porque você foi condicionado a acreditar que mais esforço traz mais resultado. E agora está percebendo que não é bem assim. E isso gera dúvida. Mas quem continua nesse processo descobre algo poderoso. Que o crescimento não está na força, está no alinhamento. E quando você se alinha, as coisas começam a fluir. Mas esse fluxo não acontece de imediato. Existe um processo. Depois que você começa a perceber que está forçando demais, depois que entende que esforço excessivo não está gerando resultado proporcional, surge uma nova consciência. Você começa a notar um padrão. Tudo aquilo que você tenta controlar demais, trava. Tudo aquilo que você tenta acelerar à força, resiste. Tudo aquilo que você insiste sem alinhamento,
cansa. E isso não é coincidência. Napoleon Hill explicava que existe uma diferença muito clara entre ação alinhada e ação forçada. Ação alinhada gera movimento natural. Ação forçada gera atrito. E o problema é que a maioria das pessoas vive em atrito constante, tentando fazer as coisas acontecerem no tempo errado, no estado errado, na direção errada. E isso cria um ciclo. Você tenta mais, cansa mais, duvida mais, tenta mais ainda e trava de novo. E esse ciclo desgasta. Mas o pior não é o desgaste físico, é o desgaste mental, porque você começa a duvidar de si mesmo. Será que eu não sou capaz? Será que não é para mim? Será que estou fazendo tudo errado? E essas dúvidas são perigosas, porque elas não surgem por falta de esforço, surgem por excesso de esforço no lugar errado. E isso confunde, porque você está tentando, mas não está avançando. E isso gera frustração. Mas Napoleon Hill deixava isso muito claro. Não é a quantidade de ação que define o resultado, é a qualidade do alinhamento. Você pode fazer muito, mas se estiver desalinhado, vai andar em círculo. E andar em círculo cansa mais do que não sair do lugar, porque você sente que está fazendo algo, mas não está avançando. E isso trava sua mente. Mas existe um ponto onde tudo começa a mudar, quando você começa a observar seus próprios padrões, observar onde você está insistindo demais, observar onde está tentando controlar tudo, observar onde está forçando o resultado. E essa observação gera consciência, e consciência gera escolha. Você começa a perceber que não precisa fazer tudo, precisa fazer o certo, e isso reduz o desgaste. Mas ainda existe algo mais profundo acontecendo. Quando você força demais, você entra em estado de tensão. E esse estado de tensão afeta tudo, sua forma de pensar, sua forma de decidir, sua forma de agir. Você fica mais reativo, mais ansioso, mais impulsivo. E isso piora o resultado, porque decisões tomadas sob tensão raramente são boas. Napoleon Hill dizia que nenhuma decisão importante deve ser tomada em estado emocional desequilibrado, porque emoção intensa distorce percepção, e percepção distorcida gera ação errada, e ação errada gera resultado ruim, e isso alimenta o ciclo. Mas quando você para de forçar, algo muda. Você entra em um estado diferente, um estado mais estável, mais consciente, mais estratégico. E isso melhora tudo. Você pensa melhor, decide melhor, age melhor, e isso começa a gerar resultado. Mas esse resultado não vem do esforço, vem da clareza, e clareza reduz erro. Mas existe um detalhe importante: parar de forçar não significa parar de agir. Significa agir com intenção, com direção, com consciência. E isso muda completamente o jogo, porque agora você não está tentando fazer acontecer. Você está construindo para acontecer. E isso é diferente, muito diferente. Napoleon Hill dizia que você não precisa correr atrás do sucesso, você precisa se alinhar com ele. E quando se alinha, ele responde. Mas esse alinhamento exige ajuste, exige parar, observar, corrigir e continuar. E isso não é fácil para quem está acostumado a agir no automático, mas é necessário, porque sem esse ajuste, você continua desperdiçando energia. E energia é recurso, e quem desperdiça recurso demora mais para crescer. Mas quem aprende a usar melhor, acelera. Isso começa a acontecer aqui. Você começa a perceber onde agir e onde não agir, onde insistir e onde soltar, onde avançar e onde ajustar. E isso cria inteligência, e inteligência gera resultado. Mas existe um ponto crítico. Muita gente confunde soltar o controle com perder o controle. E não é isso. Soltar o controle é parar de tentar forçar tudo, mas continuar conduzindo.
com consciência, com intenção, com estratégia. E isso cria equilíbrio, e equilíbrio gera consistência, e consistência gera crescimento. Mas existe algo ainda mais importante. Quando você para de forçar, você começa a perceber oportunidades que antes não via, porque sua mente não está mais ocupada tentando controlar tudo. Ela está aberta. E mente aberta percebe mais. E quem percebe mais, aproveita mais. E isso muda o resultado. Mas ainda existe um ponto que define tudo. Você precisa confiar no processo, mesmo sem ver tudo ainda, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem garantia total. Isso exige maturidade, porque confiar sem ver não é fácil, mas é necessário, porque o resultado vem depois do alinhamento, não antes, e é exatamente isso que está sendo construído aqui. Você está saindo do esforço forçado e entrando no fluxo alinhado, e isso muda tudo. Mas ainda existe um passo final, porque depois de parar de forçar, você precisa aprender a conduzir. Uma fase que poucas pessoas chegam com consciência, o estado de fluxo. Mas antes de entender esse estado, é importante quebrar uma ilusão. Fluxo não é sorte, fluxo não é facilidade, fluxo não é dar certo do nada, fluxo é consequência, consequência de alinhamento. Napoleon Hill dizia que quando existe harmonia entre pensamento, emoção e ação, o resultado se torna natural. E é exatamente isso que começa a acontecer aqui. Você não está mais dividido internamente. Antes, uma parte de você queria e outra parte duvidava. Uma parte avançava e outra parte travava. Uma parte acreditava e outra sabotava, e isso criava conflito, e conflito gera resistência. Mas agora, esse conflito começa a diminuir, você começa a se alinhar, começa a pensar com mais clareza, sentir com mais estabilidade, agir com mais direção. E isso muda tudo, porque quando você se alinha, você reduz o esforço desnecessário, e quando reduz esforço desnecessário, sobra energia para o que realmente importa, e isso cria fluxo. Mas esse fluxo não acontece de forma mágica. Ele começa pequeno, sutil, quase imperceptível. Você começa a perceber que algumas coisas ficam mais fáceis, decisões ficam mais claras, ações ficam mais diretas, resultados começam a aparecer com menos desgaste. E isso chama a atenção, porque é diferente do padrão anterior. Antes tudo exigia muita força, agora começa a exigir menos esforço para gerar mais resultado. E isso não é coincidência, é alinhamento. Napoleon Hill dizia que a mente organizada produz resultados organizados. E quando sua mente se organiza, sua vida começa a se organizar. Mas existe um detalhe importante. Fluxo não significa ausência de dificuldade. Ainda existem desafios, ainda existem problemas, ainda existem testes. Mas a forma como você lida muda. Você não trava mais da mesma forma. Você não entra em desespero. Você não reage impulsivamente. Você observa, analisa e age. E isso reduz erro. E menos erro significa mais avanço. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Você começa a confiar mais no processo, não porque alguém te disse, mas porque você viveu. Você viu a diferença entre forçar e alinhar. Você sentiu a mudança. E isso gera confiança real. E confiança sustenta o fluxo, porque dúvida quebra alinhamento, mas confiança mantém. Napoleon Hill dizia que a fé, entendida como convicção interna, é um dos elementos mais importantes do sucesso, porque ela mantém você em movimento, mesmo quando o resultado ainda não está completo. E é exatamente isso que começa a acontecer aqui. Você continua, mas agora, não por esforço, por entendimento, e isso muda tudo. Mas existe um ponto que define se esse fluxo vai crescer ou parar: a consistência, porque fluxo não se mantém sozinho. Ele precisa ser sustentado, e sustentação exige padrão. Você precisa continuar alinhado,
continuar consciente, continuar ajustando. E isso cria estabilidade. E estabilidade amplia o fluxo. Mas existe algo ainda mais importante. Quando você entra nesse estado, você começa a perceber melhor o timing. Antes, você agia no impulso. Agora você sente o momento. Sabe quando avançar. Sabe quando esperar. Sabe quando ajustar. E isso aumenta a eficiência. Porque não é só o que você faz. É quando você faz. E timing correto multiplica resultado. Napoleon Hill dizia que oportunidade e preparo precisam se encontrar. E quando você está alinhado, você reconhece esse encontro e aproveita. Mas ainda existe um ponto crítico. Muita gente entra nesse fluxo e relaxa, diminui o nível, perde atenção e sai do alinhamento. E quando sai, volta ao esforço e isso trava novamente. Mas quem entende, mantém, observa, ajusta, continua, e isso faz o fluxo crescer. Mas existe um momento onde esse fluxo se intensifica, onde deixa de ser sutil e começa a ser visível. E dessa vez, não é só interno, começa a aparecer fora, mas não de forma explosiva, não como um grande evento, começa em pequenos sinais, pequenas confirmações, pequenos resultados. E é exatamente aqui que a maioria não percebe, porque espera algo grande e ignora o pequeno. Mas Napoleon Hill já explicava isso com clareza. Todo grande resultado começa pequeno. E quem não valoriza o pequeno, não sustenta o grande, porque não reconhece o processo. E é exatamente isso que começa a acontecer aqui. Você toma uma decisão diferente e ela dá certo. Você age com mais consciência e o resultado melhora. Você faz menos, mas com mais direção, e o avanço aparece. Isso começa a chamar a atenção, porque é diferente do padrão antigo. Antes você fazia muito e recebia pouco. Agora você faz melhor e recebe mais, e isso muda sua percepção. Mas existe um detalhe importante. Esses primeiros resultados não são estáveis ainda. Eles vêm, mas ainda oscilam, e isso testa você novamente, porque agora o teste não é mais sobre continuar sem resultado, é sobre continuar com resultado parcial, e isso é mais difícil do que parece. Porque quando você começa a ver resultado, existe uma tendência natural de relaxar, de diminuir o nível, de perder consistência, e isso trava novamente. Mas quem entende, faz o contrário, aumenta o nível. Aumenta a consciência, aumenta a consistência, porque sabe que está no momento de consolidação. E consolidação define tudo. Napoleon Hill dizia que muitas pessoas perdem o sucesso quando estão prestes a alcançá-lo, porque relaxam antes de consolidar. E isso acontece exatamente aqui. Mas quem passa por esse ponto muda de nível de verdade, porque transforma resultado pontual em padrão. E padrão gera estabilidade. Mas existe algo ainda mais importante acontecendo. Você começa a perceber que não depende mais da mesma quantidade de esforço. Você começa a usar melhor sua energia, começa a escolher melhor suas ações, começa a eliminar o que não gera resultado. E isso aumenta a eficiência. E eficiência acelera crescimento. Mas existe um ponto que muda completamente o jogo. Você começa a confiar no processo, não porque alguém falou, mas porque você viveu. Você viu a diferença entre forçar e alinhar. Você sentiu o resultado. E isso cria uma confiança real. E confiança real sustenta crescimento, porque agora você não depende mais de validação externa. Você sabe o que funciona. E quem sabe, repete. E quem repete, expande. Mas ainda existe um ponto crítico. O ambiente começa a responder de forma diferente. As pessoas começam a te ver de outra forma. As oportunidades aparecem com mais frequência. Situações começam a se encaixar. E isso pode parecer sorte, mas não é. É coerência. Napoleon Hill dizia que o mundo responde à forma como você se posiciona. E quando você muda seu posicionamento,
o mundo muda a forma de responder. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Mas isso exige responsabilidade, porque agora você não pode mais agir como antes. Não pode mais voltar ao padrão antigo, porque se voltar, perde o fluxo. E perder o fluxo é voltar ao esforço. E isso trava novamente. Mas quem entende, mantém, sustenta, continua. E isso faz o resultado crescer. Mas existe um momento onde tudo começa a acelerar. Quando você mantém o padrão, quando você sustenta o alinhamento, quando você continua sem quebrar o processo, o crescimento deixa de ser lento e começa a se multiplicar. E isso muda tudo, porque agora você não está mais construindo do zero, você está expandindo algo que já começou. E expansão é mais rápida, mais visível, mais consistente. Mas ainda existe um último ponto, porque antes da virada definitiva, existe um último ajuste. E é ele que define se você consolida ou perde. Depois que os primeiros resultados aparecem, depois que você sente que está avançando, depois que percebe que o esforço diminuiu e o resultado aumentou, acontece algo perigoso, algo que não parece erro, mas que interrompe o processo completamente. O relaxamento inconsciente. Você começa a pensar, agora está indo, agora entendi, agora é só continuar. E sem perceber, você diminui o nível, diminui a atenção, diminui a consciência, diminui a precisão, e isso quebra o alinhamento. E quando o alinhamento quebra, o fluxo diminui. Mas isso não acontece de forma brusca, não é imediato, é gradual, sutil, quase imperceptível. E é exatamente por isso que a maioria não percebe. Você começa a voltar a agir no automático, começa a tomar decisões com menos clareza, começa a repetir comportamentos antigos, sem perceber, e isso começa a afetar o resultado. Primeiro, pouco, depois, mais. E quando você percebe, o fluxo diminuiu. E aí vem a dúvida, por que parou de funcionar? Mas não parou. Você saiu do estado que fazia funcionar. Napoleon Hill dizia que o sucesso exige manutenção. Não basta alcançar, é preciso sustentar. E sustentar exige atenção constante. Mas a maioria das pessoas acredita que, depois que começa a dar certo, pode relaxar. E é exatamente aí que perde. Porque o nível que te levou até ali precisa ser mantido para continuar avançando. Mas isso exige disciplina. Disciplina silenciosa. Disciplina que não depende de resultado. Disciplina que não depende de motivação. Disciplina baseada em padrão. E é isso que define quem cresce e quem volta. Mas existe outro erro ainda mais perigoso: o excesso de confiança. Você começa a pensar que já domina, que já entendeu tudo, que já sabe como funciona. Isso reduz sua capacidade de observar, de ajustar, de evoluir. E isso trava o crescimento, porque crescimento exige adaptação constante. Napoleon Hill dizia que a mente precisa permanecer aberta, porque o momento em que você acha que já sabe tudo é o momento em que para de evoluir. E isso se aplica exatamente aqui. Se você parar de ajustar, você para de crescer. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você começa a ter resultado, sua mente tenta te puxar de volta para o padrão antigo, porque o novo nível exige mais responsabilidade, mais consistência, mais controle. E o antigo é mais fácil, mais confortável, mais automático. E essa puxada acontece de forma sutil. Você começa a procrastinar um pouco mais, começa a relaxar em pequenas coisas, começa a abrir exceções. E essas pequenas quebras acumulam e quebram o padrão. E quebrar o padrão quebra o resultado. Mas quem entende não deixa isso acontecer.
Observa rápido, corrige rápido e volta ao alinhamento, e isso mantém o fluxo. Mas existe um ponto ainda mais importante. Você precisa entender que o fluxo não é automático. Ele é construído e mantido. E isso exige consciência contínua. Você precisa se observar. Observar suas decisões, observar seus comportamentos, observar seus padrões e ajustar constantemente. E isso cria estabilidade. E estabilidade sustenta crescimento. Mas existe um detalhe final. A maioria das pessoas quer crescer, mas não quer manter o padrão necessário para sustentar o crescimento. E isso cria um ciclo. Sobe, desce e nunca consolida. Mas quem entende, quebra esse ciclo, porque decide sustentar, independente do momento, independente do resultado, independente da motivação. E isso cria consistência, e consistência cria expansão. Mas existe um ponto onde tudo se resolve. Quando você entende que não é sobre chegar, é sobre manter. E quando você mantém, você cresce. E quando cresce com consistência, a virada se torna definitiva. E é exatamente isso que vamos fechar agora: a consolidação. E aqui existe um ponto que muda tudo. A virada não é o momento em que algo grande acontece. É o momento em que o novo padrão se torna normal. Napoleon Hill dizia que o sucesso não é um evento, é um estado. E esse estado é construído, sustentado, repetido, até se tornar natural. E é exatamente isso que começa a acontecer aqui. Você já não depende mais de esforço excessivo, você já não depende mais de motivação, você já não depende mais de validação externa. Você funciona em outro nível e isso muda tudo, porque agora você não está tentando crescer, você está vivendo o crescimento e isso cria estabilidade. Mas existe um detalhe importante: essa estabilidade não significa facilidade. Ainda existem desafios, ainda existem problemas, ainda existem ajustes. Mas a forma como você lida mudou. Você não entra em desespero, não trava, não volta ao padrão antigo. Você observa, ajusta e continua. E isso mantém o fluxo, e fluxo mantido vira expansão. Napoleon Hill dizia que quando a mente se organiza de forma definitiva, o resultado se torna inevitável. E é exatamente isso que acontece aqui. Você não está mais tentando alinhar, você está alinhado. E isso elimina grande parte da resistência. E quando a resistência diminui, o crescimento acelera. Mas existe algo ainda mais forte acontecendo. Você começa a perceber que o que antes parecia difícil, agora é natural. Tomar decisões, agir com disciplina, manter foco, controlar emoção, tudo isso começa a fazer parte de você. E isso é identidade. E identidade sustenta tudo, porque comportamento pode falhar, mas identidade mantém. Napoleon Hill dizia que você não mantém o sucesso com esforço, mantém com identidade. E você construiu isso. Mas existe um ponto final: a consciência. Você entende o processo, você sabe o que fez, você reconhece o caminho, e isso te dá controle, porque agora você não depende de sorte, você não depende de oportunidade isolada, você sabe construir. E quem sabe construir, repete, melhora, expande e cresce ainda mais. Mas tudo começou em um ponto. Quando você percebeu que estava forçando demais, quando você decidiu mudar, quando você escolheu alinhar. E essa escolha mudou tudo. Talvez você ainda não tenha chegado onde quer. Mas presta atenção nisso, você já não está onde estava. E isso é prova de evolução, prova de mudança, prova de construção. E quando existe prova, existe continuidade. E continuidade leva à expansão. Mas existe algo que você precisa entender agora. Isso não foi sorte, não foi acaso, não foi coincidência, foi processo. E você viveu esse processo. E quem vive, entende.
E quem entende, não volta. Porque quem experimenta crescimento real não aceita mais viver no padrão antigo. E isso define tudo. Agora existe apenas uma coisa que você precisa fazer: manter o padrão, manter o alinhamento, manter a consciência, porque manter gera expansão, e expansão não tem limite. Agora eu quero que você faça algo simples, mas extremamente poderoso. Escreve nos comentários: eu não forço mais, eu alinho, porque isso não é só uma frase, é uma decisão, é um posicionamento, é uma nova identidade. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa entender isso e se inscreve, porque aqui você não encontra só motivação, você encontra direção, estrutura e crescimento real. E lembra disso, quando você para de forçar e aprende a alinhar, a vida não precisa ser empurrada, ela começa a fluir. E quando flui, cresce. E quando cresce, não para mais.